E entre os lugares que foram percebidos que poderiam ser escolhidos para que essa nova doutrina pudesse ser ofertada, o nosso Brasil foi visto como uma das grandes possibilidades. Para ele foi designado um planejamento. E como todo planejamento, pode se cumprir ou não. O planejamento para o Brasil, segundo a doutrina espírita, é ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Logo no começo, era preciso definir quem seria o nosso espírito guardião nacional. Quem seria o guardião do Brasil? Qual seria o espírito para o qual Jesus daria a missão de guardar os destinos do nosso país? Então a árvore do Evangelho havia sido entregue para os judeus. Os judeus eram os descendentes de Abraão, do braço de Isaac, que gerou Esaú, que gerou Jacó, e que gerou as 12 tribos. A árvore do Evangelho foi transplantada de um braço para o outro. O nosso guia espiritual é o primeiro filho de Abraão. Ismael é o mentor espiritual do Brasil, o filho da escrava. O filho rejeitado. Ele é cuidado por um espírito que tem na sua história de vida a sensação da rejeição, de ser o bastardo, de ser o carente, o frágil, o pequenino, o abandonado. E esse mentor espiritual do nosso país, junto com Jesus, iniciaram as discussões de como seria a colonização do nosso Brasil. E vamos escolher qual vai ser o nosso colonizador. Nós tínhamos várias opções. Naquela época das descobertas, a esquadra espanhola era a mais poderosa, a esquadra invencível da Espanha. De Felipe II, era a esquadra mais poderosa. Os senhores dos mares eram os ingleses, que inclusive venceram a esquadra invencível. Os franceses eram exímios navegadores. Os holandeses também navegavam com bastante propriedade nos mares. Mas reservaram para nós justamente os portugueses. A gente podia ter sido colonizado por inglês, poxa vida. Podia ter sido colonizado por francês. Ia ser tão bonito a gente aqui, todo mundo falando francês, inglês. Ia ser lindo, holandês. Até um espanholzinho estava bom, mas tinha que ser justo português. Aí a gente fica assim, meu Deus! E o que é pior, eles não eram os senhores dos mares. Eles eram grandes navegadores, mas não sabiam guerrear nos mares. Fizeram grandes conquistas. Fernão de Magalhães, Bartolomeu Dias, o próprio Pedro Álvares Cabral, eram grandes navegadores, Vasco da Gama, todos fizeram conquistas enormes, mas todas as conquistas são comerciais, são conquistas de navegação, não são de batalhas. Não existem guerras, porque Portugal lutou e guerreou, não tem, coitadinhos. O que eles sabiam fazer era navegar muito bem. Por quê? Porque a escola de Henrique de Sagres havia formado navegadores, não havia formado combatentes. Eles não sabiam guerrear. Como que uma nação que não sabe guerrear controla um território desse tamanho, com 8.000 quilômetros de litoral, pelo amor de Deus? Bastava que os franceses quisessem, bastava que os ingleses assim quisessem. Os ingleses foram os que trouxeram Dom João VI para o Brasil, vieram tutelando naquela fuga desesperada de Napoleão Bonaparte, com medo do que fosse acontecer, mas é a Inglaterra que dá a guarida para que eles chegassem ao Brasil. Bastava a Inglaterra querer, ela dizia, colega, desculpa aí, mas é meu. Perdeu o Playboy, mas não. A Inglaterra não fez isso. Os franceses vieram para cá, vieram para o estado do Rio de Janeiro, se assentaram ali, e pasmem, Estácio de Sá,
comandando um grupo de tamoios de índios, expulsou os franceses. Expulsou. Eu não sei onde Ismael estava com a cabeça, que deixou os franceses ir embora. Os espanhóis estavam dominando todo o lado esquerdo ocidental da América do Sul. Custava eles virem para cá. Estavam tão pertinho. Aí fizeram o Tratado de Tordesilhas e eles respeitaram. Eles podiam ter invadido. Os portugueses nunca iam ter condição de combater. Mas impressionantemente, estava certo, gente. Estava certo pelo seguinte: qualquer um desses outros povos, se viessem para cá, não se misturava. Os franceses não teriam se misturado com as negras e com os índios. Os ingleses teriam feito 2 vilas, a deles e dos outros. Alemães, holandeses, poloneses, todos que viessem não se misturariam. Mas os portugueses se misturaram. Aquilo que parece ser o nosso erro é o nosso acerto. Foi essa miscigenação que fez o país ser do jeito que ele é. É o errado que deu certo. Porque a gente foi sendo formado nessa amálgama, que a gente olha uma plateia e o Brasil não tem rosto. Ah, fulano tem cara de brasileiro. Como é? Sei lá como é que é, cara. Não tem brasileiro, não tem cara. Porque tem múltiplas faces. E isso só foi possível porque o nosso colonizador foi o menos imaginado que poderia ser. Parece um milagre que Portugal tenha conseguido manter esse país sob seu comando. Ele não tinha condição política de manter. Ele não tinha condição econômica, não tinha condição militar nem política de manter. Mas manteve. Impressionantemente manteve. E essa miscigenação que aconteceu desde o princípio da nossa história é o nosso grande trunfo. É a nossa grande beleza. O que o país tem de mais belo? O dom de ser misturado. O dom da gente ser assim como a gente é. É curioso quando a gente vê relatos em outros, até em filmes a gente vê isso, pessoas que chegam numa outra cidade, são vistas como estranhos. Quantos e quantos relatos existem de crianças que chegam na escola e você veio de outro local, aí sofre bullying porque é de outra cidade, de outro estado, e sofre a humilhação porque não é daquela cultura. O que acontece nas escolas do Brasil quando chega alguém de fora? Vai todo mundo para cima. Ei, você veio de onde? Quem é seu pai? Ah, todo mundo quer ser o amigo do que veio de fora. É a nossa síndrome de Ismael. A nossa síndrome de querermos ser aceito. Eu quero que você me aceite. Gosta de mim? Gosta de mim, por favor? E isso ficou na gente. Então nós gostamos de ser assim como a gente é. Nós somos acolhedores. Isso foi o traço que durante 500 anos se cultivou no país e acabou dando certo. E fez com que o perfil do cristianismo aqui fosse completamente diferente do perfil do cristianismo de outros lugares.